Fala, galerinha do quarto e quinto ano da Rede Municipal de Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Ó, um cheiro no coração de vocês. Queridos, nós iremos, na nossa aula de língua portuguesa de hoje, revermos, nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre os 9 substantivos dentro das classes gramaticais, né? Substantivos faz parte das classes gramaticais. Esses substantivos são subdivididos em 9. Os substantivos próprios, comuns, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples, composto e concreto. Eu quero dar uma dica para vocês, uma dica bem legal. Os substantivos, eles formam parzinhos. O substantivo próprio e comum, eles formam pares, no sentido assim de ideias contrárias, né? O substantivo próprio, ele irá particularizar um ser. Ele irá dar um nome que irá particularizar um ser. E eu utilizei justamente o exemplo do nome do pai do Cebolinha. Lembra? Que o personagem lá do Maurício de Souza, da tirinha que eu trouxe para vocês na primeira aula, se chama Seu Cebola, porque realmente ele parece um cebola, a cabeça dele lembra uma cebola. O nome que foi dado ao personagem de Cebola não é um substantivo comum, porque esse nome, Cebola, particularizou o personagem. Aí, ó, nós iremos escrever este nome do personagem com o C maiúsculo, porque é um nome próprio, porque particularizou um C. Já o nome aí do tempero, como vocês têm, como vocês podem visualizar no slide, eu continuo com o C minúsculo, porque é o nome do tempero, tá certo? É o nome do tempero que faz aí, ó, as comidas que a mamãe faz ficarem muito mais deliciosas. Ah, você não gosta de cebola? É uma delícia. Bife com cebola é muito bom, né? Nós temos, queridos, o substantivo concreto e abstrato. Olha a ideia aí de contrário. O substantivo concreto, ele vai caracterizar um substantivo que tem existência própria. Já o substantivo abstrato, ele vai precisar de um ser para existir. Um exemplo, e nós temos aí, eu estou dando para vocês aí os exemplos, ok? O substantivo mulher é um substantivo concreto. Já o substantivo amor não tem existência própria, ele vai precisar do ser para existir. Você já viu, já tocou, já pegou o amor? Não, porque ele é um substantivo abstrato, é um sentimento, não é? Se ele é um sentimento, ele não tem existência própria. Ele precisa de um outro ser para existir. Então, esta é a ideia do substantivo concreto para o substantivo abstrato. O substantivo concreto existe por si mesmo, é real. Já o substantivo abstrato precisa de um outro ser para existir, como no caso dos sentimentos, tá certo? Nós temos o substantivo primitivo e os derivados. Pensa comigo. Primitivo me dá a ideia de primeiro, alguma coisa que veio primeiro. E a palavra derivado, deriva, veio de algo. Então, o substantivo primitivo é a palavra que veio primeiro. E eu trouxe aí um exemplo para vocês. A palavra pedra. Já a palavra, eu vou virar aqui para que eu consiga escrever, pedreiro. Observe bem, a palavra pedra é um substantivo primitivo. Já a palavra pedreiro
é um substantivo que derivou de pedra, que veio de pedra. A outra dica, o substantivo primitivo é menor, a palavra é menor. Já o substantivo que deriva, que vem da palavra primeira, é maior, ok? Outra dica, na palavra, no substantivo primitivo, você encontra aqui, sempre você vai encontrar a raiz da palavra primitiva. Eu posso elaborar, pensar outras palavras a partir de pedra. Quer exemplos? Observe só, pedregulho. Eu continuo com a raiz da palavra pedra. A raiz aqui da palavra pedra. Entenderam? Na palavra, no substantivo primitivo, a palavra vem primeiro e a palavra é menor. Já em todos os derivados, a palavra é maior e você vai encontrar a raiz da palavra pedra dentro de todas as palavras derivadas de pedra. Beleza? Nós temos o substantivo simples e o substantivo composto. O substantivo simples é formado por uma só palavra. Já o substantivo composto é formado por duas ou mais palavras. Um exemplo eu trouxe aí no slide para vocês, é a palavra pé. É um substantivo simples porque é formado somente por uma palavra, uma única palavra. Já o substantivo composto é formado por duas ou mais palavras. Tem um docinho que eu amo, chamado pé de moleque. Você gosta? Eu acho uma delícia. O pé de moleque, o substantivo, a palavra... Olha aqui, pé de moleque. Para nomear o doce, foi utilizado duas palavras e uma preposição. Então, para nomear, para dar nome ao doce, foi utilizado mais de uma palavra. Por isso, um substantivo composto. No substantivo coletivo, nós teremos uma ideia de uma coleção. Uma coleção de seres da mesma espécie. E eu trouxe um exemplo bem prático aí para vocês. No slide, tem uma pessoa só caminhando na praia. Na outra figurinha, nós temos um número bem grande de pessoas caminhando na praia. Então, quando eu referir-me a essa quantidade maior de pessoas, eu vou falar o povo. Olha, ali tem um povo caminhando na praia. Povo é o coletivo de pessoas, porque não é uma pessoa só que está caminhando. Então, o coletivo vai me dar a ideia de um conjunto de seres da mesma espécie. Quando eu estou pescando, gosta de pescar? Quando você está aí no rio pescando, que você visualiza um peixe só, você visualizou um peixe. Mas se você visualizar um conjunto de peixes da mesma espécie, você visualizou um cardume, ok? Então, um peixe só, um peixe. Mas quando você visualiza um conjunto de peixes, você visualizou um cardume, ok? Então, o substantivo coletivo vai te dar a ideia de coleção de seres da mesma espécie, tá certo? Quando você visualiza uma quantidade de pessoas, quando há um agrupamento de pessoas em um lugar, você pode dizer que ali está um agrupamento, está um povo se manifestando, um povo se divertindo, um povo fazendo caminhada. A pessoa que ouvir vai entender que há muita gente, são muitas pessoas naquele lugar, ok? Queridos, uma ótima semana para vocês, um excelente final de semana. Que Deus continue nos ajudando, como Ele tem nos ajudado até aqui. Tudo de bom? Fiquem com Deus.